Natal hoje. Nós vamos falar nesse mês sobre esse tema, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já deve ter saído pela rua, você já deve ter percebido que a gente chegou em dezembro, né? Não sei se você tem essa sensação também que o ano passou. Você piscou, o ano passou, já é dezembro, né? E a gente já começa a ver as mudanças pela cidade. Você já começa a ver luzezinhas aparecendo, você já começa a ver vitrines sendo mudadas, você já começa a ver um apelo ao espírito natalino, para as pessoas serem mais compreensivas, serem mais amigas, mais colaborativas. A gente começa a ver que o clima parece que no Natal vai mudando. E a gente sabe que muitas vezes o Natal a gente perdeu ou perde, a gente não consegue traduzir o real significado do Natal. Nós muitas vezes vamos absorvendo significados e vamos assumindo significados como verdade, como reais, e vamos perdendo o real sentido e a real significância do Natal. Dentro do nosso próprio meio evangélico, nós temos extremos. Nós temos pessoas que sequer comemoram o Natal, por dizer que é uma festa pagã, e temos pessoas que compram compulsivamente no Natal e se endividam para o resto do ano, né? E também não entenderam o sentido desse momento e do que significa a encarnação de Cristo Jesus. Então a nossa ideia nessa série é falar sobre isso. E uma das coisas que me motivou para falar sobre essa série foi uma experiência que eu tive aqui no Juad. A série vai me permitir usar como experiência, como exemplo, uma das reuniões do Juad que eu vi. O Sérgio me convidou para assistir aula lá junto com ele. E aí eu fui assistir a aula junto com ele, era Páscoa. E ele começou a aplicar a aula então para as crianças. Eu não lembro qual era a idade, mas devia ser entre 7 e 10 anos de idade que você estava dando aula. E ele perguntou: criançada, o que é mais importante, o Natal ou a Páscoa? Nós estamos na Páscoa. E aí um menino virou e falou assim: é o Natal. Aí ele falou: não, é a Páscoa. Né? Você está falando que é o Natal porque é por causa do presente. Ele falou: não, o Natal é mais importante. Daí o Sérgio começou a conduzir a aula e o menino falou: não, é o Natal. E eu disse: por que é o Natal? A Páscoa é mais importante porque Jesus morreu por nós na Páscoa. Aí o menino falou: mas se ele não nascesse, ele não morria. 1-0 pro menino. 1-0 pro menino. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? E eu pensei comigo: como é que eu não pensei nisso antes, né? Mas normalmente, quando a gente olha para a narrativa bíblica, e a gente tem às vezes um problema em fazer isso, nós olhamos ela pontual. Quando a gente olha para eventos pontuais, nós temos talvez, inconscientemente, nós vamos classificando um evento como mais importante do que outro. Mas quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para a Bíblia como uma narrativa única, como uma narrativa da história de Deus, como uma narrativa que vai conduzindo toda a história, nós vamos ver que todos os eventos dessa narrativa são de igual importância. Todos eles vão conduzindo para o momento onde a história é consumada na cruz de Cristo Jesus. Então a narrativa bíblica ela é dividida basicamente em dois momentos: aqueles que levaram tudo até a cruz e tudo que derivou da cruz de Cristo. Essa é a narrativa bíblica. Então, quando a gente fala do segundo retorno de Jesus, ele é tão importante quanto a construção do templo, quanto a glória de Deus habitando no templo em Israel, ou quando a glória do Senhor deixou o templo. São eventos tão importantes quando nós olhamos ele dentro de uma narrativa única, que constrói um cenário. Então é o que nós vamos tentar olhar para no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos começar a olhar para a importância da encarnação de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 1. Nós basicamente vamos usar dois textos base, um em João, o outro em Hebreus mais para frente. Então deixa a sua Bíblia aí, João capítulo 1, versículo 14. Você pode ligar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, não sei qual é o modelo que você usa de Bíblia, tá bom? Mas você vai ver que os primeiros
14 versículos do capítulo 1 de João é o que nós chamamos de prólogo. É basicamente uma introdução a todos os assuntos que o apóstolo João vai tratar no seu evangelho. Versículo 1 e 2, ele vai dizer que Jesus é eterno, ele estava no princípio com Deus, ele é incriado. No versículo 3 vai dizer que ele participa de toda a criação de Deus. No versículo 4, João vai dizer que a vida, ele era a vida estava nele. Depois ele vai falar de João Batista e volta lá no versículo 10 e versículo 11, dizendo que ele veio, habitou no mundo, mas o mundo não reconheceu. Aqueles para qual ele veio, não o reconheceram, o rejeitaram. E o versículo 12 vai dizer que todo aquele que o recebeu foi então feito filho de Deus. Ele vai dando uma ideia de tudo que vai acontecer. E no versículo 14 ele vai dizer assim para a gente: e esse verbo eterno, incriado, que está com Deus desde o princípio, que é Deus, esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós. A palavra que o escritor usa aqui é uma palavra grega skenó, e ela diz literalmente que o verbo armou a sua tenda em nosso meio. O verbo armou a sua morada em nosso meio. João está escolhendo essa palavra a dedo para colocar para nós. Ele está, para o seu leitor, ele está referindo e lembrando aquele judeu do primeiro século que ouvia isso aqui, talvez 30 anos, cerca de 30 anos depois que Jesus já tinha falecido, 30, 40 anos depois, ele está chegando o evangelho de João na mão dele. Quando ele lê isso, a primeira imagem de esquenó, de habitou, de tabernacularizou ou tabernaculou entre nós, era a figura do tabernáculo, que remete a gente lá para o Antigo Testamento, lá para o Êxodo, quando Deus, depois de libertar seu povo, diz para Moisés que era para ele fazer uma tenda, um lugar para que a presença dele estivesse e habitasse no meio do povo. O que João está dizendo é que agora o verbo se fez carne. Não apenas a presença estaria na arca, estaria nas varas, estaria no propiciatório, estaria no Santos dos Santos, visitaria a terra de tempos em tempos, visitaria de momentos em momentos, falaria apenas com Moisés. O que ele está dizendo é que agora a presença de Deus habita, anda. Jesus andou, comeu, bebeu, divertiu-se, chorou, alegrou-se, angustiou-se e principalmente Jesus ofertou-se por nós. Ele andou, ele foi personificado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim no capítulo 2, versículo 9: nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus andando sobre a terra. João também está aqui batendo e confrontando o gnosticismo, que não acreditava que Jesus, como Deus, tivesse realmente vindo, pisado a terra, andado entre nós e morrido. Eles diziam que o corpo de Jesus era um holograma, era uma projeção, porque eles entendiam que a matéria é má e o espírito é bom. Então, como que um Deus poderia ter espírito, ter matéria? Não tem sentido. João também está batendo nisso. João também está ensinando o contrário dessa filosofia. Ele habitou entre nós, ele andou entre nós, ele esteve conosco, ele viveu entre nós, ele teve fome, ele teve sede, ele teve necessidades, mas ele foi pleno, ele não pecou. É a vida de Cristo Jesus, não só a sua morte, mas a forma como ele viveu, nos trouxe redenção. Nos imputou os méritos do Cordeiro, pelo que ele também fez enquanto vivo, a forma como Cristo Jesus viveu. Então João está dizendo isso para a gente, que o verbo, o Deus incriado, agora habita no nosso meio, andou por essa terra, pisou nessa terra, viveu
os mesmos dilemas que eu e você vivemos, passou por eles, encarou cada um deles e viveu perfeitamente cada um deles. Que maravilha que João está dizendo. Então, quando a gente olha para esse exemplo do Joás, a gente consegue olhar e a gente consegue ver que todos os momentos, que toda a narrativa bíblica, ela é extremamente importante e ela nos conduz para esse momento de glória, onde o Verbo se faz carne, anda, está conosco, vai deliberadamente para a cruz, escolhe ir à cruz, vive perfeitamente, morre injustamente, morre sem ter pecado, para nos salvar. Essa é a ideia do Verbo se fez carne. É sobre isso que o Natal fala. É sobre isso que nós celebramos como cristãos. É sobre isso que nós devemos sentar à mesa no dia da ceia de Natal ou nas nossas confraternizações, se nos forem dada a palavra, e explicar. É sobre isso. Não é sobre um espírito natalino. Se você for hoje nos Estados Unidos, provavelmente você não vai ver mais Feliz Natal estampado nas lojas. É ofensivo. Agora é Feliz Feriado, Happy Holidays. Essa é a ideia. Porque outras religiões, nós temos que ser politicamente correto. Você vai chegar lá, é Happy Holidays, e pronto, e acabou. Não é mais o motivo, a razão pela qual celebramos o Natal. Então nós precisamos fazer da celebração do Natal, da história de Deus, da história bíblica, o centro das celebrações que nós vamos ter nesse final de ano. E nós vamos falar nessa noite, pelo menos em 3 aspectos nesse texto. Primeiro, sobre esse caminho que Deus preparou para nós. Ele começa com um desvio na rota. Depois nós vemos Deus construindo então uma nova rodovia. E no terceiro ponto nós vamos falar sobre um novo e vivo caminho por Deus estabelecido. Vamos orar então mais uma vez, tendo isso em mente. Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor veio cheio de graças, cheio de verdade, e o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Nessa noite, Senhor, eu clamo a Ti que nos abençoe para entender a profundidade, a densidade dessas palavras. Que essa mensagem e essas palavras aqui escritas cheguem ao nosso coração e produzam transformação na nossa vida e na forma que a gente ora, pensa e encara, Deus, não só esse momento do ano, mas encara a nossa relação contigo e a nossa relação com o Evangelho. Pai, em nome de Cristo Jesus é a minha oração. Amém, amém. Um desvio na rota. Se você voltar a sua Bíblia para Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver a criação. As Escrituras começam com a criação. Nós começamos com o versículo de Gênesis 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí nós começamos a ver uma progressão de criação de Deus. Deus separa céus e terra. Deus no segundo dia separa a terra e água. Deus no terceiro dia começa a criar alguns seres viventes, coloca o céu, coloca o sol, coloca a lua, se não me engano, no quarto dia. No quinto dia ele enche os mares, ele enche as terras a terra com plantas que dão sementes. A gente vai vendo uma progressão na criação, até que a gente chega ao ponto alto da criação, que é a criação do homem. Deus cria o homem à sua imagem e à semelhança. Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer que Deus criou homem e mulher, os criou ali naquele momento, no plano eterno de Cristo Jesus. A humanidade, o ser humano vem acontecer. A gente começa a ver no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 2 você vai ver uma repetição do capítulo 1 num outro estilo literário, um detalhamento desses processos que o capítulo 1 fala. E no capítulo 3 a gente vai ver algumas nuances da relação do homem com Deus. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, que o homem e Deus tinham um relacionamento de intimidade e plenitude. O homem era pleno diante de Deus. O homem não precisava de nada diante de Deus.
O homem não tinha carência diante de Deus. Irmãos, é o vislumbre da glória de Deus que enche o nosso ser. Nada preenche-nos se nós estivermos vazios da glória de Deus. Em Gênesis 3 nós vamos ver que Deus vinha num determinado momento do dia e sentava-se com Adão e Eva e conversavam sobre o dia e falavam sobre as coisas. O homem começa a cocriar com Deus. Deus dá ao homem um mandato cultural: você vai encher a terra, você vai multiplicar a terra, você vai cuidar de tudo isso aqui. Nós vamos estar caminhando perto, nós vamos estar juntos. Porém, tem uma única coisa que você não pode fazer: você não deve comer da árvore do bem e do mal. Tem duas árvores, uma da vida e a árvore do bem e do mal. Coma da árvore da vida o tanto que você quiser, mas não coma da árvore do bem e do mal. Estou parafraseando. Aí Deus acaba de dizer para o homem: não coma da árvore do bem e do mal, se divirtam, tenham bastante filhos, multipliquem, cuidem desse lugar, vocês têm tarefa suficiente para fazer. A próxima cena é o homem numa corrida de 100 metros rasos em direção à árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente conhece o restante da história. A queda. Na queda há uma ruptura. Há uma ruptura do homem com Deus. Se você estiver aí em Gênesis, no capítulo 3, se eu não estou enganado, já vou abrir aqui, é no versículo 8, o homem, depois de comer, o versículo 7 diz que abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus, e aí eles cozeram para eles, fizeram para eles folhas de figueira. Foram lá na figueira, pegaram que é uma folha mais graúda e fizeram folhas para si. Quantos conhecem a figueira? Quantos já viram? Você já passou a mão na folha da figueira? Ela é suave? Ela pinica. A folha da figueira pinica. O homem achou que tinha solução para tudo. Folha da figueira, tampou as suas partes com folha da figueira e foi lá tentar se esconder de Deus. Versículo 8 vai dizer que eles ouviram a voz de Deus quando andava pela viração do dia e se esconderam da presença do Senhor. O homem rompe com Deus. O homem quebra a plenitude dele com Deus. O homem deixa Deus agora como um acessório e não mais como o principal da sua vida. Ele começa a se esconder de Deus. Ele começa a achar que pode se esconder de Deus. Eu tenho um amigo que ele foi missionário entre uma tribo indígena, não vou dizer o nome porque está gravando, mas uma tribo indígena isolada por muitos anos. Inclusive ele é um dos poucos que fala a língua dessa tribo. E um belo dia aconteceu algo lá na tribo e ele teve que, falaram que ia matar e ele teve que correr. Ele disse para mim: eu fui me esconder dos índios no mato. Ele falou: a coisa mais idiota que eu fiz, porque ele já sabia onde eu estava, né? Aí depois de um certo tempo, deu 2, 3 dias, o índio foi lá e falou: fulano, vem embora, a gente já sabe que você está aí. Nossa, mas desde quando você sabe? Desde o dia que você foi, a gente já sabe que você está aí. Vem para cá. E a história é fabulosa. Depois, no outro tempo, eu te conto essa história dele. Então o homem faz a mesma coisa, ele tenta se esconder de Deus. Por quê? Porque a via foi quebrada, houve um desvio da rota. O homem quebra o seu relacionamento com o seu próximo. Se você continuar lendo, você vai ver, Deus vai dizer: o que você fez, Adão? E Adão não responde para Deus: eu fiz isso, Senhor. Adão responde para Deus o quê? Foi ela. A mulher que o Senhor me deu. Agora, gente, o capítulo 2 termina com um poema de amor de Adão. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Jesus, Deus, Pai, que coisa linda que o Senhor me deu. Aleluia, glória a Deus, show de bola. Eu não sei qual foi o adjetivo que o Adão usou, mas ali ele está fazendo uma declaração de amor, de gratidão ao Senhor por essa que ele havia dado. E 10 versículos depois ele está apontando e dizendo: foi ela, a culpa é dela. O homem rompeu a sua relação com Deus, o homem rompeu a sua relação com o próximo, o homem rompeu a sua relação consigo mesmo. A partir da queda, o homem se vê Deus.
O homem faz de si o seu Deus. A gente vai ver isso na narrativa bíblica. A gente vai ver que o homem fica tentando aí ser como o Senhor. Ele quer construir uma torre para chegar ao cume dos céus e de lá ser como Deus e controlar e mostrar a sua força. O homem quer ser Deus, o homem quer dominar a partir de então. Há uma ruptura, há um desvio. Nós perdemos a nossa relação com o Senhor, nós perdemos a nossa relação com o próximo, nós perdemos a nossa relação conosco mesmo. Nós passamos a afligir a nós mesmos. Nós passamos a viver aflições da alma que não precisaríamos viver se isso não tivesse acontecido. Mas a queda aconteceu. Há um desvio na rota. E no versículo 15 do capítulo 3, nós vamos ver que Deus faz pelo menos duas coisas nesse contexto complicado. No versículo 15 ele vai dizer o seguinte: ele está promulgando um julgamento sobre a serpente que enganou o homem. E no versículo 15 ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No meio de tudo isso, o que Deus faz? Corrigindo, falando para a serpente que ela seria punida para toda a eternidade. O que ele faz? Ele dá uma promessa para a humanidade como um todo. Ele diz: um nascido da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. Aqui é o que a gente chama do proto-evangelho. Alguém virá, um nascido de mulher, e esse vai então de uma vez por todas colocar fim em você. Terá inimizade entre vocês. Ele vai pisar, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça completamente. No meio de toda esse caos, esse momento de caos, Deus aponta para o futuro, para o momento onde Cristo Jesus viria. Cristo Jesus já havia decidido morrer para a humanidade, antes mesmo disso aqui, na eternidade ele decidiu. Nós não conseguimos com a nossa mente talvez pontuar tempo. Alguns de nós, inclusive, sempre pensou que depois da queda Deus falou: e agora? Como é que eu faço? Eu não tinha pensado nisso, né? E aí então vamos reunir rapidinho aqui, vamos ver como é que a gente vai corrigir esse negócio. Antes da eternidade, na eternidade, Cristo Jesus já havia decidido dar a sua vida, morrer para que eu e você tivéssemos a nossa rota reconstruída e reconciliada com o Pai. Então a primeira coisa que Jesus faz no contexto da queda, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a esperança. Alguns autores bíblicos dizem que toda a salvação no Antigo Testamento é baseada nessa promessa. Todo aquele que colocava o seu coração na promessa de que viria alguém que feriria a cabeça da serpente, que seria ferido por ela, mas esmagaria a cabeça da serpente e venceria ela, era salvo. Toda a salvação do Antigo Testamento está construída sobre essas promessas de Deus e sobre o que Ele faz aqui no Éden. A segunda coisa que Deus faz aqui nesse ambiente caótico, Ele estabelece um padrão de relacionamento entre o homem e Deus agora. Agora, mesmo o homem tendo rompido com Deus, havia uma maneira deles estarem em conexão e em contato de novo. Se você olhar o versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, vai dizer que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu não sei se você já leu esse texto, se você já passou por esse texto, e eu não sei se você já percebeu isso aqui. O homem está diante de Deus com roupas inadequadas. Ele não é adequado, ele não conseguiu resolver o problema da nudez dele. Então Deus sacrifica alguns animais e veste o homem. A partir daqui Deus começa a estabelecer um padrão. O primeiro padrão que Deus estabelece dentro desse relacionamento é que necessitaria de remissão, para a remissão dos pecados, necessitaria de derramamento de sangue. Você vai ver que toda uma estrutura do Antigo Testamento ela é construída na relação com Deus com base no sacrifício, com base naquilo que era feito pelo sacerdote no tabernáculo e depois no templo. E também era feito antes do tabernáculo e antes do templo nos altares.
A gente vai ver que Deus disse que a partir de agora, aquele relacionamento que era livre, ele e Deus, agora será mediado. Alguém irá mediar esse relacionamento. Seja o sacerdote, ao colocar a mão sobre o boi ou sobre o cordeiro e cortar a cabeça da garganta dele e aspergir o sangue, alguém mediaria essa conversa entre os dois. Havia essa necessidade de um mediador. E a gente começa a ver Deus caminhando em direção ao homem. Num período de maior desvio de rota, Deus providencia uma saída. A rota foi desviada, mas Deus começa agora a construir uma rodovia que está em manutenção. E é o nosso segundo ponto. Quando você olha para a narrativa bíblica e você continua a ler o Gênesis, a primeira coisa que você vê em Gênesis 4 é o homem vindo apresentar então o seu sacrifício diante de Deus. Caim e Abel. Havia agora uma nova forma de se relacionar. Quando você vai lendo o livro de Gênesis, você vai ler que sempre que havia uma experiência do homem com Deus, esse homem construía altares e sacrificava naqueles altares. Quando Noé, por fim, chega à terra seca, o que ele faz? Ele constrói um altar e ele sacrifica no altar. Quando Abraão sabe que vai ser pai de muitas nações, lá em Gênesis 15, que ele tem uma experiência com Deus, ele faz o altar, ele sacrifica no altar. Quando ele vai oferecer Isaac, ele, por pura graça e misericórdia de Deus, Deus provê o cordeiro, já numa alusão ao que aconteceria tantos anos depois no Gólgota. O que ele faz? Ele pega aquele cordeiro e ele sacrifica aquele cordeiro. Quando Esaú e Jacó tem aquele encontro, e Jacó encontra a favor de Esaú, o que ele faz? Um altar, e sacrifica naquele altar em louvor e adoração ao Senhor. Era dessa forma que os patriarcas faziam. Até que foram para o Egito. Foram para o Egito e a gente não tem muito relato bíblico de como era o culto no Egito. Mas uma coisa é certa: Deus vem em socorro do seu povo no Egito. Deus tira o povo do Egito. E a primeira experiência que Deus faz com o povo no Egito, no livro de Êxodo, é a Páscoa. O cordeiro é sacrificado. O sangue do cordeiro é passado nas vergas das portas. O sangue do cordeiro garante vida para todo aquele que estivesse debaixo daquele sangue. O anjo da morte não o tocaria. O sacrifício está presente, o sangue está presente. Israel sai do Egito. Israel sai do Egito com Moisés à frente. E em um determinado momento da sua caminhada, Deus fala com Moisés e diz assim: me façam um santuário e eu vou habitar no meio desse povo. Êxodo 25, versículo 8. E Moisés constrói esse esquenó, esse tabernáculo. Ele constrói uma tenda que tinha um pátio, e no meio desse pátio uma tenda menor, com 2 lugares, com 2 ambientes, o lugar santíssimo e o santo dos santos. Ali ficava a Arca da Aliança, ali ficava o propiciatório, era ali naquele lugar que Deus é adorado. Quando a gente começa a olhar então a partir de Êxodo, você vai ver que o povo pedia para que Moisés fosse até lá e mediasse a conversa entre ele e Deus. Num determinado momento, o povo fala para Moisés, Moisés fala para o povo: vai lá você e fale com ele, vai vocês falar com ele. E o povo fala: não, Moisés, vai você, porque a gente prefere que você vá, a gente quer que você vá, vai você, Moisés. A gente vê que no Antigo Testamento, a gente vê que na época do Êxodo, essa era a forma como Deus lidava. Por quê? Porque Deus institui o sacerdote nesse tempo. Você vai ver que a partir do tabernáculo, nós vamos ver a família de Arão sendo colocada para o serviço sacerdotal, sendo oficializada a forma das ofertas. Leia o livro de Levítico, você vai aprender muito sobre isso, a forma como era feita, o que deveria ser feito, que tipo de oferta que era feita e como os sacerdotes deveriam fazer. Deus estabelece o sacerdote como mediador. Continuando na narrativa bíblica, nós vamos ver que Deus vai pavimentando um pouquinho mais esse caminho. O povo pede um rei. O povo quer ser governado como todos os outros povos da terra. Deus dá um rei. E em Davi ele diz: eu vou dar um rei segundo o meu coração. Eu vou dar um rei segundo o meu desejo para vocês, Israel.
e da linhagem desse rei há de vir aquele que reinará por todo sempre sobre Israel. Nunca vai faltar rei sobre a linhagem desse rei, porque ele é um homem segundo o meu coração. E aí a gente vê que no período dos reis, Israel agora tem terra, tem o seu lugar, tem o seu habitat, e Deus agora não habita mais numa tenda, mas ele habita agora num templo. Agora ele tem um lugar construído com beleza, com majestade. Ele tem toda aquela obra maravilhosa feita através da mão de Salomão. Davi não pôde consumar o templo. A gente vê que Salomão consuma o templo, e a gente começa a ver que a história de Israel gira ao entorno do templo. Deus então já instituiu sacerdotes, Deus agora institui reis. E mais do que isso, os reis começam a andar de forma deturpada ou desviada. Deus então levanta profetas. Ele pavimenta um pouquinho mais a coisa. Ele joga uma camada diferente agora no solo de terreno para que essa rodovia seja pavimentada. Ele constrói a relação com os profetas. Os profetas começam a vir alertar Israel da forma como Israel andava, da forma como Israel se portava, alertando Israel sobre o cativeiro, alertando Israel sobre uma série de pecados que ele mesmo tinha. Isaías 58, quando Israel vem diante de Deus, Isaías está escrevendo: vocês vêm, vocês me louvam, vocês perguntam para mim, por que a gente oferta, sacrifica, e você não nos responde, Senhor? Isaías 58. E o profeta Isaías diz: porque vocês jejuam pelo interesse de vocês. No dia do jejum, vocês ficam com os punhos fechados e dão na cara um do outro. Que jejum é esse? Então esse era o papel do profeta. Ele alinhava o povo, ele trazia uma mensagem muitas vezes dura para o povo, mas ele também trazia uma mensagem de conforto, de consolo. E em meio à via dos profetas, você vai encontrar no capítulo 9 de Isaías essa seguinte declaração sobre aquele que viria, nascido de mulher, para pisar a cabeça da serpente. Diz assim o profeta Isaías 9, do versículo 1 ao 7: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e do Gentio. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu o ombro e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no túmulo da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de Páscoa ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Palavras duras, palavras de confronto, mas palavras de alento. Deus nunca deixou de lembrar o seu povo que Ele enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que Ele enviaria aquele que traria salvação, redenção, aquele que traria de volta o homem ao propósito original por Deus criado. Deus nunca nos deixou longe ou sem saber que isso aconteceria. Nós estamos falando de quase 300 profecias cumpridas em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui na frente. Nós vamos dizer sobre, de Gênesis até Mateus, várias e várias profecias apontando para o dia que o Cordeiro viria. Então Deus começa numa mediação, onde a pessoa fazia o seu altar, depois Ele estabelece os sacerdotes que conduzem o povo, depois Ele estabelece o rei que conduz o povo, e depois Ele estabelece o profeta que caminha e conduz o povo. E aí a gente tem na narrativa bíblica um silêncio.
depois do livro de Neemias, depois do retorno do povo do cativeiro, depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, nós temos um silêncio. Os profetas se calam. Parece que Deus não fala mais com o seu povo. Parece que a esperança do povo vai diminuindo. Parece que há um grande abafar da voz de Deus. Não vemos grandes profetas nesse tempo. Não vemos grandes moveres de Deus nesse tempo. Deus se cala. Até que um dia, um novo e vivo caminho começa a ser pavimentado. Tenta imaginar isso, gente. 400 anos de silêncio, basicamente. Em silêncio, e de repente a voz de Deus é ouvida. Só que a voz de Deus agora não é mais ouvida nesse dia como o som de muitas águas que o salmista diz. A voz de Deus não é ouvida mais como o soar de trombetas, ou como a voz de um vento impetuoso, ou como um trovão. A voz de Deus rompe o universo num choro de bebê. É um bebê, uma criança, reduzido. O Deus do universo se auto-coloca, se auto-inflige um corpo de um bebê. E ele chora. E ele precisa de cuidados. E ele precisa da mãe. E ele precisa mamar na sua mãe. E ele precisa ser trocado. E ele vai crescendo diariamente. A voz de Deus não é mais ouvida como um som de muitas águas, mas é um choro que traz alegria para todo o universo. Todo o universo celebra. Todo o universo, as estrelas, o mar, o ar, todo ser que respira louva ao Senhor diferente nesse dia, irmão. Por quê? Porque as profecias se cumpriram. Porque um povo que vivia imerso em trevas começa a ver a luz. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que havia o que ele chamava de plenitude dos tempos. No tempo correto, no tempo certo, no tempo de Deus, no momento do Senhor. Roma tinha construído mais estradas pavimentadas no primeiro século, no ano do nascimento de Cristo Jesus, que o Brasil tinha em 1980, irmãos. Sabe o que é isso? Uma mesma língua, um governo, uma economia, a paz romana, na plenitude dos tempos. Deus envia Jesus. Jesus nasce. Jesus, ao encarnar, inaugura então agora a era do reino de Deus. Jesus, ao encarnar, converge para ele mesmo o papel agora de sacerdote, de rei e de profeta. Jesus, ao encarnar, aponta para o Pai e aponta para todas as profecias ao seu respeito. Jesus, ao encarnar, cumpre o propósito eterno de Deus, promulgado a Abraão em Gênesis 12, de abençoar todas as famílias da terra. Nesse dia que o bebê chora, há um grito de esperança do gênero humano. Ele é ouvido nos céus. No dia que o bebê chora, meus irmãos, nós gritamos com a certeza de que agora não terá mais muro de separação, não terá mais distinção de povo, de raça, de etnia, não terá mais nada. Nós vamos poder chegar diante do Senhor. É sobre isso, saber que Ele habitou entre nós. O muro foi derrubado. João diz que Ele vive agora aqui. Quando a gente olha para o versículo 14 de 1 João, de João capítulo 1, a gente vai ver que esse Deus do universo, que lá em Jó diz que sustenta a terra no nada, que muda as marés, que conta quantas conchadas de mão tem um oceano, quantos grãos de areia, que sabe que cada cabelo que cai da minha e da sua cabeça não cai sem a permissão dele, nenhuma folha, nada acontece sem que ele esteja no domínio. Hoje habita corporalmente nessa terra em um bebê e começa a crescer. E Lucas vai dizer que ele cresce em graça, ele cresce em sabedoria, ele começa a se desenvolver. João vai dizer que nele havia graça e nele havia verdade. Nele havia salvação, nele havia vida. Ele era a luz dos homens, e a luz dos homens agora anda, tem cara, tem cheiro, tem um lugar que mora. É chamado como filho da Maria e filho do José o carpinteiro. Tem irmãos, tem irmãs, fez amigos, fez discípulos, cresceu, caminhou, aprendeu com seu pai, teve que obedecer a sua mãe, foi para o templo, resolveu ficar porque tinha um propósito, depois teve que se explicar porque ficou. Ele foi perfeito, ele caminhou entre nós. E isso é maravilhoso, irmãos.
É sobre isso a encarnação de Cristo Jesus. É sobre isso o Natal. E quando a gente olha para esse novo e vivo caminho, eu quero te pedir para que você abra para Hebreus, a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. E com esse texto eu quero convidar você a pensar em algumas aplicações. O autor de Hebreus ele está escrevendo aqui já na perspectiva do sacrifício de Cristo Jesus. Versículo 19, nós vamos ler até o 23. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Um novo e vivo caminho foi pavimentado, consumado na cruz. Há uma nova maneira a partir da encarnação de Cristo Jesus, a partir de Deus feito homem, habitando entre nós. E eu quero trazer propor para você pelo menos 3 aplicações, olhando para esse texto de Hebreus. A encarnação de Cristo na plenitude do tempo inaugura um novo e vivo caminho consumado na cruz. Hebreus 10, do 19 ao 23. Então, a encarnação de Cristo inaugura esse novo e vivo caminho. E o que isso significa para a gente, olhando toda a narrativa bíblica, tudo isso que a gente falou? O que é esse novo e vivo caminho que eu e você já nascemos nele, já nascemos, quando eu quero dizer, na era dele, no tempo dele, já nascemos depois da encarnação de Cristo Jesus? Como isso nos afeta? Primeira coisa, eu e você, a primeira consequência desse novo vivo caminho é que eu e você, Hebreus vai dizer que podemos guardar firme a esperança que nós temos, porque quem prometeu que faria é fiel. Irmãos, olha para toda a narrativa bíblica. Nós estamos falando por uma coisa que começou há 5.000 anos atrás, talvez um pouco mais, quando a gente ouve Deus dizendo: eu enviarei alguém que pisará a serpente, será ferido, mas a esmagará. Quando você olha para a narrativa bíblica, você vai ver que todas as promessas que Deus fez cumpriram-se. E é isso que Ele está dizendo aqui. Ele é fiel, porque quem falou que vai fazer, vai fazer. Então isso precisa gerar em nós esperança naquele Deus que servimos e naquele que cremos. É por causa da encarnação de Cristo Jesus. A esperança da vida eterna, a esperança de viver eternamente com Ele, a esperança de ter a nossa dor e a nossa angústia, a nossa aflição carregada por Ele. Irmãos, olhem para mim, a esperança de ser plenos em Cristo Jesus. Você não precisa de mais nada, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais filhos, você não precisa de mais marido, você não precisa de mais mulher, você não precisa de mais emprego, você não precisa de mais nada, você tem Cristo Jesus. Você tem o Senhor, você tem aquele que diz e faz, Ele fala e as coisas acontecem, Ele traz à existência as coisas do nada. Se isso não impactar a tua alma, o que mais vai? O que mais vai? Nós ouvimos mensagem atrás de mensagem, ouvimos sermão atrás de sermão e saímos por aquela porta e vivemos da mesma maneira, como se tudo que a gente tivesse ouvido aqui fosse uma história para boi dormir, irmãos. É assim que nós estamos vivendo modernamente o Evangelho. Nós queremos um show. Hoje de manhã eu estava parado no semáforo, um rapaz parou, eu vou dizer para vocês que hoje meu dia foi depressivo, porque eu vi essa cena. Porque é assim que eu me sinto e vejo alguns colegas meus se sentindo. Aquele rapaz pôs uma cadeira, subiu num bolo, botou um negócio, botou outra coisa, botou um monte de coisa e ficou girando aquilo tudo, jogando para cima e fazendo aquele show, tentando entreter a gente por 30 segundos, para depois descer e vir na nossa janela pedir um trocado, pedir um pouquinho da atenção dele. Parece que é assim que a gente tem que fazer hoje.
A gente tem que entreter auditório, a gente tem que ter uma palavra legal, você tem que sair daqui satisfeito, feliz da vida, senão você não volta no próximo domingo. Se for um pouquinho mais duro, você não volta. O líder do louvor, o pessoal do louvor se mata, chega mais cedo, ensaia, corre, e a igreja não corresponde, a gente não vê, sabe por quê? Porque durante a semana a gente não se prepara para isso aqui. A gente não anda com Jesus. A gente é crente velho, irmãos, e continua pecando a mesma coisa. A gente continua usando a graça para dar oportunidade à nossa carne. A gente abre a Bíblia, você ouve, você lê, está aqui, o negócio só falta pular na sua frente. Você fecha e diz, é um ponto de vista. Para cá com esse negócio, nós temos uma esperança eterna. Irmãos, não se engane, Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo a história. Tudo que Ele disse aqui que vai acontecer, vai acontecer. Por mais que você não queira ouvir isso, vai acontecer. Um dia estaremos diante do Senhor. Alguns de nós serão apresentados a Ele, verão o tribunal de Cristo Jesus, receberão o seu galardão. Outros serão conduzidos ao fogo eterno que nunca se apaga, está lá. É isso, vai acontecer. Não é brincadeira, nós não estamos aqui falando isso para você fazer seu filho mais novo comer. Obedece a Jesus, senão quando ele voltar você fica. Você tem que se sentir privilegiado de vir à casa do Senhor e adorar o seu santo nome. Você cantou hoje aqui que todo joelho há de se dobrar. Talvez você cantou porque aconteceu na letra ali, mas um dia todo joelho há de se dobrar. Um dia toda língua há de confessar. Há de confessar no seu idioma original. Toda tribo, toda língua, toda raça, toda etnia vai dizer: Jesus Cristo é Rei. Alguns, espero que eu e você vamos dizer: Jesus Cristo é Rei, com alegria de saber que vamos ouvir logo após essa frase: entra para o seu descanso eterno. Mas alguns vão ouvir dizer: vai, você reconheceu que eu sou Rei, mas você não pertence a esse lugar. Você reconheceu, porque todos vão reconhecer. Nós precisamos guardar firme a esperança, porque todas as profecias vão se cumprir. Toda a palavra que Deus falou vai se cumprir. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus cumpriu pelo menos 300 profecias sobre quem Ele é. Eu tive a curiosidade de pesquisar um livro chamado Science Speaks, eu não lembro, eu não escrevi o nome deles aqui, mas é um físico e um matemático. E eles resolvem fazer a curiosidade de fazer um cálculo de um homem, no decorrer da sua vida, qual a possibilidade dele cumprir 8 profecias. Pegar 8 profecias e cumprir as 8 ao longo da sua vida. Então eles fizeram as contas, eu não sou matemático, não faço ideia como é que faz isso, talvez o Júnior saiba melhor do que eu, mas eu não faço, eu mal e mal sei o teorema de Pitágoras, né, e já está bom. Mas eles fizeram e chegaram à conclusão de que a possibilidade é 1 vezes 10 elevado à 17ª potência. Você também deve estar com essa cara mesmo que eu... Tá, o que isso quer dizer? Então eles fizeram para a gente, eles desenharam para a gente. Então pensa bem, 1 à 17ª potência, você pega uma moedinha de R$1, faz um X nela, tá bom? Daí você pega e faz pilhas de moedinha de 60 centímetros, mais ou menos isso. Então você vai encher o território, o equivalente ao território de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e 50% do território de São Paulo. Você vai encher com essas moedinhas e vai jogar a sua moedinha marcada nesse meio termo. Aí você vai andar um dia e vai falar assim: ó, peguei a minha moedinha marcada. Essa é a possibilidade de um homem cumprir 8 profecias. Jesus cumpriu 300. Profecias que não estavam no seu alcance. Ele é da linhagem de Davi, o lugar que ele nasceu, a forma como ele morreu, não dependia dele, dependia de Roma. Jesus cumpriu, ele é fiel e ele há de cumprir. Jesus cumpriu todas elas, e nós precisamos deixar isso fazer verdade na nossa vida. Isso precisa ser real em nós, isso precisa alterar a forma como nós cultuamos ao Senhor e como nós esperamos do Senhor e esperamos ao Senhor. Você precisa ajustar a tua vida a essa esperança.
Você precisa fazer isso. Aproveite o Natal para isso, para rever o que traz esperança ao seu coração. Talvez você tenha uma falsa esperança, a esperança de que se melhorar financeiramente as coisas vão lá, a esperança se o casamento melhorar, a esperança se o filho melhorar, se a saúde melhorar. Nossa esperança é Cristo Jesus. Nossa esperança será cumprida lá, eterna, na eternidade com Cristo Jesus. E nós podemos ficar muito tranquilos que isso há de acontecer. Isso vai acontecer. Podemos entrar confiadamente, porque aquele que disse que fará, fará, porque Ele é fiel. Irmãos, a minha oração é que você saia daqui, não mais falando que Deus é fiel por causa de um jargão, mas que você comece a crer e a experimentar a fidelidade de Deus. Segunda aplicação que eu quero trazer para você é que agora você não precisa mais de um mediador. Aqui está dizendo que você pode entrar confiadamente diante da presença de Deus. Por quê? Porque Ele se fez homem, porque Ele andou nessa terra, porque Ele viveu nessa terra, porque Ele morreu por nós e Ele pavimentou, abriu esse caminho. Nós não precisamos mais de que o pastor ore por nós, de que a irmã fulana, que a irmã Beltrana, que o ciclano, todos esses oram porque somos corpo e Deus ouve a nossa oração da mesma forma que ouve a sua. Você pode entrar na presença de Deus. Você pode estar na presença de Deus. Você deve desejar a presença de Deus. Você deve organizar a tua vida para que a presença de Deus seja uma realidade em nós. Nós temos que entender que a nossa certeza da relação com Deus foi brutalmente modificada com a encarnação de Cristo Jesus. Não precisamos mais. Nós agora temos um sacerdócio real. Nós agora somos povo escolhido do Senhor. Nós agora temos liberdade de chegar diante de Deus. Nós podemos ter a nossa vida com Ele, em tudo que a gente faz em todo tempo. E no terceira aplicação, você precisa ter a certeza que você é aceito diante da presença de Deus. Há esperança para cada um de nós, há aceitação para cada um de nós. Você pode contemplar o Senhor. Irmãos, olhem para mim. Nós não precisamos de mais nada além de Jesus. Ponha isso na sua cabeça. Deixe isso chegar no seu coração. Deixe isso fazer morada na sua vida. Você pode ser pleno e satisfeito quando Deus, quando o Senhor é tudo o que você tem. E só quando você entender que Deus é tudo o que você tem, você vai se comportar da maneira a honrar e dar glória a Ele dessa maneira. Você vai conseguir conviver e viver dessa maneira. Nós podemos entrar confiadamente diante do Senhor. E eu quero encerrar com uma história que eu ouvi lá do pastor Jean. Ele disse que, nessa história, ele conta que um moabita, em cima do monte, observando o povo judeu que tinha feito seu acampamento, ele começa a olhar o movimento do tabernáculo. Então, um judeu vem ao lado dele e ele pergunta: o que é aquilo ali? E aí o judeu diz: olha, ali é a habitação de Deus. Ali Deus mora ali naquele lugar. A presença de Deus está ali. E aí o moabita fala assim: então eu quero entrar lá. Eu quero isso. Eu quero ver Deus. E aí o judeu fala assim, e ele pergunta: como é que eu faço para isso? E o judeu fala para ele: olha, não dá, você precisa ser judeu. Mas eu sou moabita. Pois é, você tem que nascer de novo e nascer judeu. E aí aquele moabita senta meio jururu, e ele continua olhando, e aí ele vê que os sacerdotes saindo dali lavavam suas mãos, e aí ele pergunta: mas o que eles estão fazendo ali? Aí ele falou: olha, eles fizeram agora o sacrifício e deram uma oferta a Deus, eles estavam adorando a Deus com o seu sacrifício. E o moabita fala assim: ai, como eu queria ser judeu, porque se eu fosse judeu, eu ia lá dar minha oferta e meu sacrifício a Deus. Aí o judeu fala para ele: não, meu amigo, não dá. Não é só nascer judeu. Você teria que nascer judeu e também nascer na tribo de Levi. E mais do que isso, você teria que nascer na tribo de Levi, na família de Arão. E aí sim você poderia ir lá e fazer e dar a sua oferta ao Senhor. E ele ficou ali olhando, e o moabita pergunta: então quer dizer que se eu for sacerdote eu posso entrar diante do pode? Ah, quem me dera ser judeu, da tribo de Levi, da família de Arão,
e ser sacerdote, porque se eu fosse, eu entraria todo dia e eu falaria com Deus. E eu ficaria lá parado na presença de Deus. Eu ficaria contemplando a presença de Deus. E aí o judeu fala, não. Não é só ser sacerdote. Você precisaria ser o sumo sacerdote. E outra coisa, não é todo dia, é uma vez por ano que você faria isso. E aí ele começa a repetir tudo, e ele fala, eu queria tanto, mas não tem esperança para mim. E o moabita vai embora. Quando você lê que ele habitou entre nós, que ele fez a sua tenda entre nós, há esperança para mim e para você. Podemos entrar todo dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, confiadamente, de que ele vai ouvir a nossa oração. Podemos parar, organizar nossa vida em torno dele. Deus não pode mais ser um acessório para nós. O Natal nos convida a ter Deus como centro das nossas vidas.